olá, queridos, que Deus possa te abençoar tremendamente. Seja bem-vindo às nossas aulas de batalha espiritual, Ministério de Libertação. Nós estaremos formando aqui libertadores. A minha ideia é que você saiba tudo, entenda tudo sobre o reino espiritual, sobre anjos, sobre demônios e experiências no Ministério de Libertação. Nossas aulas estão baseadas no mais recente livro meu, Anjos e Demônios, né? Provavelmente você adquiriu o curso juntamente com o livro, mas você também pode adquirir o curso sem o livro, ou o livro sem o curso. Se você é um aluno que não tem o livro, seria interessante você adquirir o livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. E nossa primeira aula nós vamos falar sobre a criação do universo. Veja bem, para nós chegarmos em batalha espiritual e nós chegarmos sobre anjos, falarmos sobre demônios, falarmos sobre as estratégias e as táticas de guerra no reino espiritual, nós vamos começar desde o início. Criação do universo, depois a criação da terra, criação de anjos, como esses anjos, como os anjos caídos, como eles caíram, e as obras de Satanás no mundo, ou seja, será algo muito completo. Aqui nós vamos começar falando sobre a criação do universo. Veja, como que Deus fez o universo? Como que Deus criou todas as coisas? Aonde tudo começou? O que nós chamamos de cosmos, o que nós chamamos de universo, será que aquilo que a ciência diz bate com a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz bate com a ciência? Veja, em muitas partes, até aonde der, nós vamos caminhar a ciência junto com a Bíblia. Tem muita coisa que a ciência fala que a Bíblia confirma, e o que a Bíblia confirma, a ciência confirma. Por exemplo, a ciência afirma que o universo foi criado a partir de uma explosão, e eles chamam essa explosão de Big Bang. Como é que funciona esse Big Bang? Como seria essa explosão de Big Bang? É uma explosão cósmica que aconteceu no espaço, porém uma explosão sem som, porque o som não se propaga no espaço, né? Então, esse Big Bang, de acordo com os cientistas, foi de onde o universo foi criado, e ele, a partir do momento, uma pequena centelha de luz, com o átomo em que o universo começou a se expandir e começou a acelerar. A Bíblia Sagrada afirma que o mundo todo, que todo o cosmos, o universo, foi criado a partir também de uma explosão. Só que essa explosão é o som da voz de Deus. A Bíblia nos mostra muitos textos revelando para nós que a voz de Deus é como um estrondo, que a voz de Deus é como uma explosão. Nós temos aqui, então, muitos textos que mostram que a voz de Deus seria como um estrondo. Por exemplo, Jeremias 10:13. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus. E ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Como você viu aqui em Jeremias 10:13, quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus, ele faz subir das extremidades da terra os vapores. Bom, Salmo 33, versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Por causa do barulho, nesse barulho que nós lemos em Jeremias 10:13, a voz do Senhor causa tumulto, a voz do Senhor soa como se fosse o som de uma grande explosão. Deus não só fala, Deus brada. A voz de Deus tem um som de uma grande explosão. Como vemos também em Salmos 33, versículo 6, e agora também em Salmos 33, versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez,
e tudo surgiu. Agora vamos ver também o texto de Hebreus 11, versículos 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Veja, a ciência afirma que ela não sabe como explicar, mas existem rastros cósmicos no universo que nos mostram que o mundo foi criado de uma explosão cósmica. Uma explosão sem barulho, ainda assim, uma explosão. O que a ciência está querendo nos dizer? Sem saber como tudo iniciou, ela diz que essas cores, tudo são rastros de uma grande explosão que eles chamam de Big Bang. E a Bíblia também afirma que quando Deus falou, a sua voz, o haja, o aconteça, é como se fosse um som de uma grande explosão. Veja Jeremias 10, versículo 13. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus. Ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva. E veja o texto, e dos seus tesouros faz sair o vento. Agora Ezequiel 43, versículo 2 diz assim, e o som de sua voz parecia o rugido de muitas águas. Mas nós temos ainda um texto mais poderoso em Apocalipse 1:15. Sua voz é como o som de muitas águas. Que coisa poderosa, não é? A Bíblia ainda diz que a voz do Senhor é como um trovão. Você já viu como que é um trovão? Você já percebeu? Não parece uma enorme explosão, parece parece que alguma coisa está explodindo. Veja Jó 37, versículo 2. Observa com atenção e inclinai teu ouvido ao compreender o trovejar da voz de Deus. Agora olha o resto do texto. E a explosão que sai da sua boca. Bom, olha que coisa interessante. Durante muitos anos a gente fica querendo debater com a ciência contra o chamado Big Bang. No entanto, a Bíblia também afirma que houve uma explosão na criação de tudo. O problema é que a ciência nunca vai dizer que o Big Bang é a voz de Deus e nem muitas teologia vai dizer que a voz de Deus é o Big Bang. Mas a Bíblia Sagrada afirma isso. Jó 37:2, na parte final do texto, diz, e a explosão que sai da sua boca. Interessante que Deus fala e provoca agitação, é como se houvesse uma grande explosão. Veja, Salmo 18, verso 13. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Uau, legal demais, né? A Escritura, então, nos ensina de uma maneira muito ampla que os mundos, que o universo foi criado ao som da voz de Deus. E nós acabamos de ver também nos textos bíblicos que a voz de Deus provoca explosões e emite sons como de estrondos. Nós afirmamos, então, com toda convicção, e você também está vendo conosco aqui de acordo com os textos bíblicos, que a voz de Deus é aquilo que a ciência chama de Big Bang, ou a grande explosão. E o Big Bang científico, ele é confirmado por dados científicos, sonoros e observações. E nessas observações do Big Bang, temos cores e sons observados pela ciência. Quando você joga o Hubble, você começa a ver cores dessa grande explosão. Você já viu como que acontece uma grande explosão? Se você tirar fotos, e muitas fotos, centenas de fotos, no momento em que as coisas começam a explodir mesmo, você vai ver que vai soltar muitas cores, né? E você vai passando essas fotos em câmera muito, muito, muito lenta, você vai ver que vai sair cores e cores e cores. A explosão é algo assustador, mas é uma coisa bonita. Então, quando você olha no espaço, ele cheio de cores, mostrado pelo telescópio Hubble,
Ali nós temos o histórico de grandes explosões, estrelas de nêutrons, buracos negros, planetas com planetas e etc. Isso tudo é uma grande explosão. E a ciência, então, afirma que ela tem dados sonoros e rastros dessa grande explosão. E a ciência nunca, jamais vai dizer que o Big Bang é a voz de Deus. Mas nós cremos que esse Big Bang, mencionado pela ciência como sendo o início da grande explosão, esse Big Bang, com textos bíblicos e consistentes, é Deus dizendo, é Deus falando e Deus criando, como nós já observamos que Deus fez tudo pela sua voz. E a voz de Deus é um som de uma grande explosão. E se nós casarmos os dados científicos da grande explosão e das Sagradas Escrituras, fica fácil para nós afirmarmos que a voz de Deus que fez tudo é semelhante a essa grande explosão inicial do Big Bang, de cores e essa coisa toda bonita que a gente vê. Fica fácil também para nós crermos que tudo foi feito pela palavra de Deus. De acordo com a ciência, o Big Bang não tem somente um ponto de dados, né? Eles possuem muitos pontos de dados que se encaixam exatamente para a grande explosão inicial. E foi após essa explosão mencionada pela ciência que tudo começou a expandir. Nós cremos que Deus bradou e tudo existiu na mesma hora. E mais, e na hora que Deus bradou e começou a existir, ali um feixinho de luz, a coisa começou a expandir e acelerar, aonde nós cremos que foi o início de tudo. Ou seja, a voz do Todo-Poderoso, a explosão, o foco de luz, como nós vemos, nosso Sol, começa a aumentar, e expandir, e continua acelerando, está acelerando até hoje. Nesse ponto, a ciência está certa e a teologia, a Bíblia Sagrada também está certa. Em 1915, o maior cientista de todos os tempos, por nome Albert Einstein, o maior de todos, um físico formidável, ele ficou fascinado com o universo. Até então, na época, para Albert Einstein, o maior cientista de todos, não houve início e nem fim. Albert acreditava que o universo era eterno, não teve o início e nem o fim. Mas logo quando Albert Einstein começou a fazer as suas equações, ele começou a perceber que aquilo não era possível e que o universo teve sim um início. De acordo com a teoria geral da relatividade, Albert Einstein prevê que a gravidade é tecida na estrutura do que ele chamou de espaço-tempo. Agora escute bem isso, como é importante. Albert Einstein, então, analisou que, a introduzir massa na gravidade do universo, ele não poderia ser estático, como afirmava Isaac Newton. Contrariando, então, Isaac Newton, consequentemente, toda a matéria no universo se juntará e se expandirá. E se o universo se expande e acelera, ele não pode ser estático. Se você pôr uma mesa aqui agora, de forma estática, essa mesa parada, maciça, essa massa, ele não vai expandir e nem acelerar. Para o universo expandir e acelerar, ele precisa ser dinâmico. E essa foi a sacada de Albert Einstein, mostrando que o universo está expandindo até hoje. E como que ele sabia disso? Ou como que a ciência sabe disso? Se o universo está expandindo ou está crescendo, então um dia ele nasceu. Se ele está acelerando, um dia ele saiu do marco zero. Então, tudo que cresce já foi pequeno, tudo que corre já esteve parado. Então, o universo está expandindo e acelerando porque ele começou do marco zero, ele começou com uma centelha de luz, como a Bíblia Sagrada também nos mostra. A Bíblia afirma vastamente que o universo teve um início, queridos. A Bíblia já dizia isso. Veja, Albert Einstein teve uma
uma dúvida se o universo teve início e fim. Depois, obviamente, ele constatou que o universo teve início e fim. Mas a Bíblia Sagrada afirma que o universo teve início e fim a partir da grande explosão, que foi Deus bradando, que foi Deus falando, Deus criando tudo ao som da sua voz. Tudo explodiu e começou a acelerar. E se o universo está expandindo e acelerando, é bastante provável que ele veio de um pequeno feixe de luz. Deus disse: haja luz. Bom, tá vendo? Fica muito fácil para nós entendermos como a ciência faz as suas descobertas quando a gente lê na Bíblia Sagrada e encontra esses fatos. Mas Deus não falou como eu estou falando. Deus bradou, houve o som, e quando ele bradou, explodiu esse feixe de luz, nasceu esse pequeno átomo, e ele foi expandindo, 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 acelerando, e é hoje o que nós chamamos de universo. É como uma explosão de uma pequena estrela de nêutron. Um átomo pequenininho ali, como um feixe de luz, pá, Deus bradou, nasceu aquele pequeno feixe de luz, aquele átomo, e aquilo foi expandindo e acelerando como um grande elástico infinito, e é o que hoje nós chamamos de universo. Isso é cheio de cores e poeira cósmicas, tem sons, mas nós não ouvimos, mas ainda assim é uma grande uma beleza, é som, mesmo que você não ouça, ainda assim é som. E foi assim a criação do universo. E se o universo está expandindo ainda hoje, acelerando, é porque ele foi menor no passado, então é bastante provável e razoável, meu querido, que no início ele emergiu do nada. Porque a matéria-prima de Deus é o nada. Daí originou a palavra criou, bará, que nós vamos ver daqui um pouco, que significa criar do nada. A matéria-prima de Deus foi a sua voz. Qual foi o primeiro átomo? Deus foi lá e bradou, e veio o primeiro átomo com a centelha de luz. Eu não vejo nenhum problema nessa afirmação da ciência. A ciência não é humilde para reconhecer. Mas já hoje, cientistas afirmam, cientistas claros como Michio Kaku e entre outros cientistas afirmam claramente que existem coisas antes do Big Bang. Eles não sabem dizer. Agora, dentro desse fundamento, nós temos uma coisa mais importante, ou tão importante quanto, que é a composição do cosmos. Qual é a matéria do cosmos? Do que é feito o cosmos? Você acha que lá no céu não tem nada? Qual é a parede do cosmos? Isso é muito importante para a gente entendermos. A Bíblia diz que Deus começou então a fazer a composição cósmica. Vamos ver aqui. Jó 26, versículo 7 diz: Deus estendeu os céus sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Você viu? Aquilo que você chama de espaço, a Bíblia aqui está chamando de vazio. Deus estendeu. Bom, aqui nós temos uma confirmação científica e bíblica. Ele estendeu. Aqui já está contrariando a teoria de Isaac Newton, que o espaço era estático. Bom, você não estende algo estático, você coloca algo estático, você estende algo dinâmico. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra do nada. Agora veja Jeremias 10, 12. Foi o Eterno que estendeu os céus mediante o seu entendimento. Então, até o final do século XX, toda a física era regida pelas teorias de Isaac Newton, que dizia que gravidade era uma força causada pela massa dos objetos. Na ideia de Isaac Newton, a massa maior atraía a massa menor. É a terra atraindo a maçã. É o Sol atraindo a Terra. Essa era a ideia da relatividade de Isaac Newton. E é interessante que hoje, quando a gente vai conversar com algumas pessoas que já estudaram Isaac Newton, elas
perceberam que a ciência já não usa mais as teses de Isaac Newton para falar de física. Porque, veja, as teses de Isaac Newton já são comprovadamente, no caso da criação, do cosmos e etc., da lei da atração, já está comprovado que não faz sentido. E isso é muito importante para a gente analisar. Veja, o universo para Isaac Newton, todo ele era estático. Era como se tudo fosse uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca, com as bolinhas em cima, que são os planetas. Mas a Bíblia Sagrada já afirma que isso não é possível, e a ciência também afirma, e temos dados científicos comprováveis que isso não é possível. Veja, se o universo é estático, se o Sol sumisse, então todos os planetas que estão orbitando o Sol, eles se perderiam no espaço e se tornariam planetas errantes. Mas quando você vai fazer as equações, isso tudo não é permitido. Para Newton, nós mantemos firmes no chão, porque a Terra é uma massa maior e atrai-nos, no nosso caso, como massa menor. Veja, Isaac Newton não está de todo errado, mas não é assim a lei da atração no universo. Funciona mais ou menos assim, você sabe. Quando a Terra está próxima da Lua, a maré sobe. Aí, sim, nesse ponto, Isaac Newton está correto, porque a Lua está atraindo os átomos mais leves. Então, ela sobe as marés. Quando a Terra está longe da Lua, a maré baixa. No entanto, no que tange ao espaço, não é assim que funciona, porque Albert Einstein encontrou um problema muito grande. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida no universo. Para Albert Einstein, nenhum corpo com massa alcançava velocidade superior à da luz e nem força de gravidade. Você viu? Então, como que... os caras são loucos, eu espero que você não fique. Como que poderia ser o espaço estático se a luz ela é a matéria mais rápida no espaço? Não fazia sentido. Então foram problemas desse tipo que levou Albert Einstein a reformular a física. Veja, a Bíblia Sagrada não diz que o universo é estático e parado. A Bíblia Sagrada afirma que o universo é um fino tecido e ele é dinâmico e ele está em movimento. Agora, de fato, nós contrariamos a física de Isaac Newton. A Bíblia Sagrada afirma que o universo ele é um fino linho de pano, um pano de linho muito, muito, muito fininho. E quando você coloca massa nesse universo, ele cede, ele curva. E então ele cria trilhos nesse espaço. Veja, você não pode imaginar que o espaço é nada. Se você tirar tudo do espaço, ainda tem algo lá. É o espaço. E foi dentro desse espaço que Deus colocou os planetas, colocou as estrelas, colocou lá os buracos negros e etc. E isso tudo foi fazendo o universo elasticar-se, foi fazendo ele expandir. E tudo que expande acelera. Você percebeu? Tudo que expande se torna, cria velocidade. Ou velocidade pouca ou velocidade muita. No caso da ciência e da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada diz que tudo Deus pôs lá. E à medida que ele foi colocando as massas lá, esse universo, que é dinâmico, é elástico e acelerável, ele foi se expandindo. Imagine o seguinte: tira tudo do espaço, tudo. Tira mesa, tira cadeira, tira planeta, tira você, tira carro, tira tudo, tira até as poeiras cósmicas. O que sobraria? Bom, muita gente vai dizer, sobra nada. Na realidade, sobra o espaço. E o espaço foi a primeira coisa que Deus fez. Primeira coisa que Deus fez foi o espaço. E à medida que ele foi colocando massa e mais massa dentro desse espaço,
ele foi expandindo, e ele foi expandindo porque as massas exigem a expansão de coisas elásticas e dinâmicas. Então não faz sentido o espaço ser estático, porque se o espaço fosse estático, ele não expandiria e nem aceleraria. Ou seja, então, não tem como o espaço ser como uma mesa, ele só pode ser dinâmico, elástico, ou seja, curvo e acelerável. Agora vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala desse espaço. Jeremias 10, versículo 12. Foi o Eterno que estendeu os céus mediante o seu entendimento. Uau! Jó 9, versículo 8. Só Deus é capaz de estender o próprio universo. Observa sempre o termo, desde o primeiro texto, suspender ou estender. Suspender. Ele fez o espaço e suspendeu. Imagina a terra, Deus, com aquela mão gigante dele, segurando a terra numa cordinha e pondo ela, pá, e soltando no espaço. E à medida do momento que ele coloca o Sol ou a Terra no espaço, ele curva o espaço. E se o espaço curvar, ele vai, é como o nosso corpo. Se você engordar, a pele vai se expandindo. E essa expansão também é chamada de aceleração. À medida que o espaço foi expandindo, ele foi criando velocidade. Veja, à medida que você põe o Sol no espaço, ele começa a girar, porque ele cria velocidade. Por que ele cria velocidade? Por causa da extensão, da expansão de sua massa. Então, a massa maior, que é o Sol, ele faz a massa menor orbitar à sua volta, não é porque ele apenas atrai a massa menor, é porque ele cria um buraco nesse pano. Imagina um pano, e você pega uma bola de boliche, põe em cima do pano. Automaticamente esse pano vai criar um buraco. Agora você joga tudo em volta desse pano. Enquanto estiver girando, ele não cai na bola de boliche, porque está em velocidade. Então, tudo que está girando em volta do Sol está girando porque também criou o seu trilho nesse espaço. Esse espaço é um fino tecido. Veja, Salmo 104, versículo 2 diz: vestido de esplendor e luz, como num manto. Você viu? O espaço é como um manto. Ele estende os céus como uma tenda. Uau! Eu até desconfio que Albert Einstein não estava fazendo ciência. Até então eu penso que ele estava fazendo teologia. Porque como que Albert Einstein pôde prever e saber que o espaço não é estático? Bom, a começar da expansão desse espaço, se ele estava expandindo e acelerando, casa exatamente com os textos bíblicos. Ou seja, agora eu tenho aqui o texto mais poderoso do espaço, do universo. Isaías 40, versículo 22. Olha lá. Ele é o que estende os céus como uma cortina e o desenrola. Não tem como ser estático. O desenrola como uma tenda para nela morar. Que coisa fantástica. Deus fez o espaço. Vamos dizer de novo. Deus pegou todo o espaço. A primeira coisa que Deus fez foi o espaço. E depois ele foi pondo as massas no espaço. Cada massa tem seu peso e sua aceleração. Tudo que ele põe no espaço, o espaço vai elasticar. É como se ele estivesse engordando. E se ele engorda, ele vai curvando porque ele vai elasticando. Colocou o Sol, colocou estrela, colocou isso, colocou. Então, à medida que ele vai colocando mais e mais massas nesse espaço, ele vai acelerando e criando velocidade. Agora, ainda assim, o espaço continua sendo fino, como um fino tecido. O que é mais interessante, que no final do tempo Deus disse que ele vai curvar o espaço. A única maneira de você sair daqui da Terra e chegar num lugar a 10 bilhões de anos é se a gente encurtar essa distância, você pegar o espaço e dobrar o espaço. Aí é quando a ciência tem ali várias teorias, como buracos de minhoca, dentro dos buracos negros e etc. No entanto, o espaço só é desse tamanho másculo e absurdo porque ele foi acelerando e expandindo por causa justamente das massas, as galáxias, os planetas. À medida cada planeta, cada galáxia, etc., que vai existindo, vai fazendo o espaço acelerar. E a Bíblia Sagrada diz que ele precisa ser fino,
como um lindo tecido. Ele estende os céus como uma cortina, você viu? O espaço é como uma fina cortina. Daqui um pouco nós vamos ver que a ciência também usa alguns termos como teoria das cordas. É como um plano tão fino que separa uma dimensão da outra. E a Bíblia chama aqui de cortinas. Né? E desenrola como uma tenda. Então Deus pega o espaço e enrola, ou ele pega o espaço e desenrola. Isaías também afirma, né? Isaías 40, verso 22. Agora, Apocalipse 6, 14, lá no final dos tempos, diz assim: e assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Bom, fica um pouco meio esquisito, né, para Albert Einstein agora. A ciência nunca vai saber que Albert Einstein leu a Bíblia, mas eu desconfio que sim. Quando Albert Einstein disse que o espaço era dinâmico e não estático, e era um fino tecido, provavelmente, você sabe, ele era um judeu, provavelmente ele leu esses textos da Bíblia. 2 de Pedro 3,8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui nós temos mais uma afirmação científica do tempo, que o tempo é dinâmico, é relativo. Albert Einstein também teve essa sacada que o tempo é relativo. Um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos como um dia. É isso que nós entendemos. É fantástico isso, né? Isso é tremendo, né? O espaço, então, é um tecido do cosmos e ele é tão fino que tem ondas e torce e se curva. Isso que eu acho mais fantástico na Bíblia Sagrada. Isso que eu fico mais admirável. Agora, dentro desse espaço-tempo, nós vamos para mais um ponto fantástico nessa nossa aula, que é quem criou todo esse espaço. Quem fez todo esse espaço? Bom, como nós falamos, nós vamos... tem algo muito misterioso na ciência e na Bíblia Sagrada, é a tese da matéria escura e energia escura. A Bíblia Sagrada afirma a existência da matéria escura e energia escura. Quando nós olhamos para os céus, nós imaginamos que aquilo que tem luz, que é iluminado, tudo que compõe o universo, é tudo que é luz e é iluminado. Porém, não é aquilo que vemos que possui luz, que é observável, que é a minoria daquilo que compõe o universo. Percebeu? Tudo que você vê de luz, observar, bonito, estrelas, planetas, galáxias, nebulosas, buraco negro, estrela de Newton, pilares da criação, tudo isso não é a maioria que compõe o universo. Isso é a minoria da minoria da minoria que compõe o universo. A ciência diz que não é o que brilha na luz, mas é o que se esconde no escuro que guarda os segredos do firmamento. Mas a Bíblia também afirma a existência disso. Veja 1 Reis 8, verso 12. O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Estranho esse texto, né? Mas veja que a palavra trevas aqui é a palavra hebraica, está aqui para você desenhar no seu caderno, arafel, ou arapel, no hebraico é arapel, para nós seria arafel por causa do pH, mas é arafel, que quer dizer nuvem pesada e escura. Arafel é nuvem pesada e escura. O texto está afirmando e dizendo que por detrás de densas trevas está uma luz inacessível de Deus. Ou seja, Deus habita em luz inacessível, Deus está escondido por detrás de densas e negras nuvens pesadas. Deus tem o seu lugar escondido e encoberto. Vamos ver aqui, Salmos 18, verso 11. Fez das trevas o seu lugar oculto. Salmo 97, versículo 2. Nuvens escuras e espessas o cercam. Você já viu que o termo arafel, voltando aqui o texto antes, quer dizer nuvem pesada e escura.
Efésios 1, versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Legal demais. Que coisa, né, gente? A Bíblia Sagrada é fantástica. A ciência afirma que existe uma matéria escura, misteriosa, que une as estrelas e galáxias de todo o universo. A ciência também afirma que há uma energia estranha, escura, repulsiva, que cria espaço no universo, né? Combinadas, matéria e energia escura compõem 96% de todo o universo. Ou seja, tudo que é observável é constituído apenas de 4% de matéria. Todo o resto é matéria não observável. Nesse caso, de acordo com a ciência, a matéria escura é tão maciça em peso que influencia todo o cosmos. A ciência, então, sabe que existe uma matéria escura sustentando, acelerando e expandindo o universo, mas ela não consegue descobrir sequer uma partícula dessa matéria escura. Mas, segundo eles, no caso, a ciência, a evidência está no próprio universo. O físico Michio Kaku, cientista físico, afirma o seguinte: a matéria escura é uma massa invisível que é capaz de sustentar e acelerar o universo. A matéria escura sustenta o universo e a energia escura acelera. Veja bem, a matéria escura sustenta o universo e a energia escura acelera. Efésios 1, versículo 10, sobre Jesus diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, viu? Alguém está sustentando e alguém está acelerando o universo. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra convergir aqui é agrupar-se ou orbitar. Esse texto está dizendo que uma massa gigante, absurda, está agrupando em volta dele, fazendo orbitar em volta dele todas as coisas do universo. Só que essa coisa gigante e absurda é invisível, mas a ciência sabe que tem algo absurdamente maior que o universo, acelerando e fazendo com que tudo orbite a ele, acelerando e fazendo o universo expandir. Para isso ser gigantesco, ele tem que estar de fora do universo, do nosso universo. Albert Einstein pegou uma maçã, amarrou uma corda e começou a girar essa maçã. E ele disse: essa maçã toda é o universo. Eu não estou dizendo que essa maçã toda é a Terra. Ele disse que a maçã toda era o universo. E quem girava a maçã toda era a matéria escura, energia escura. Você vê que coisa tremenda? E Efésios 1:10 diz que que Jesus faz convergir. A palavra convergir é orbitar, agrupar-se nele. Todas as coisas, tanto no céu como na terra. Mas como a ciência pode falar que existe matéria escura e energia escura? Bom, de acordo com eles, existe algo distorcendo o espaço. Veja bem, se o espaço distorce, ele não é estático. Ele tem que ser curvo e elástico, dinâmico. Ou seja, essa matéria escura e energia escura está distorcendo o espaço, desviando a luz que passa por ela. Ou seja, a ciência tenta até fotografar, tenta até filmar, mas a matéria escura e energia escura desvia a luz. A ciência afirma que matéria escura e energia escura é a matéria daquilo que somos feitos, mas não pode ser observado, porque não está emitindo luz e não brilha, ou seja, mantém-se escondido. Mais uma vez, a ciência confirma a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada confirma a ciência, porque quem sustenta o universo é Cristo e quem acelera o universo é Cristo. Entretanto, eles nunca irão dizer, mas nós sabemos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as 7 dimensões, o tempo e os 3 céus. Até a próxima aula.